Agora, vamos falar um pouquinho a respeito dessas competências, dessas atribuições do fiscal do contrato, né? Independente de qual tipo de fiscalização ele está fazendo, se é a fiscalização técnica, administrativa, setorial, ok? Vamos comentar um pouquinho sobre essas atribuições e competências, né, que o fiscal deve fazer no desempenho dessa função, justamente para que ele não se usurpe de outras funções, de outras competências, de outras atribuições, e ao mesmo tempo também para que ele não deixe de cumprir achando que a determinada atribuição, a determinada função deva ser feita pelo gestor ou pelo ordenador de despesa ou pela autoridade competente ali. Uma das funções, uma das atribuições do fiscal é justamente o apoio técnico, ele tem que ter conhecimento técnico e operacional, ou seja, dentro dos procedimentos que compõem a gestão contratual. Então, ele dá, além do apoio técnico, porque ele precisa necessariamente ter conhecimento técnico para desenvolver a sua função, e também operacional. Olha, não basta ser um suprassumo, ter o conhecimento, fornecer elementos técnicos, mas não oferecer elementos operacionais. Como que ele faz isso? Bom, ele tem que sempre informar, sempre fornecer, dentro do processo de gestão atual, as informações relevantes e especializadas ao gestor do contrato. Olha, os relatórios produzidos pelo fiscal devem ter todas essas informações relevantes para que as decisões que for sendo tomadas dentro do processo de gestão contratual sejam fundamentadas, né? Até porque, além dele fornecer essas informações por escrito, né, seja de forma digital ou seja através de relatórios físicos, são essas informações que vão ser necessárias para que o gestor tome as providências e as decisões cabíveis dentro da fiscalização, né, dentro da gestão e de forma técnica. Então, assim, tem que instruir com os documentos necessários, com relatórios, com tudo que existe dentro dos meios de prova admitidos em direito, para que aquilo esteja realmente consubstanciado para se formar uma decisão respaldada. E, além de tudo, como ele está ali em loco fiscalizando o contrato, ele tem que colaborar na solução dos problemas. Lembra do mapa de risco? Ali já é mais ou menos um caminho que ele vai seguir para ver se a execução está correta. E, uma vez identificada essa falha, essa situação, olha, ele é responsável por auxiliar na resolução desses problemas, ok? Então, assim, não é um jogo de batata quente. Olha, estou aqui informando que deu problema no contrato, se vira aí, gestor. Não é assim que funciona, né? Olha, deu problema, mas deu problema por conta disso. Dá para se adequar desse jeito, de outro jeito? Não, tem que fazer cumprir, notifiquei, teve resultado, não teve resultado, né? Dentro desse universo que vai estar trabalhando a primeira função dele de apoio técnico e operacional. O segundo, que está atrelado ali ao apoio, como que ele dá esse apoio? Olha, é fazendo um histórico de toda a sua fiscalização, é mantendo registrado, passo a passo, todos os atos de fiscalização, que não é só a fiscalização, né? A gente já viu que existem N situações que atuam o fiscal, então ele tem que registrar, né, todo o acompanhamento contratual, todos os atos de fiscalização, todas as notificações, ainda que elas sejam verbais. Olha, chegou no local da prestação de serviço, a prestação de serviço não está. Ele notificou o preposto da empresa ali, ele tomou alguma medida ali, reduz isso em ata e coloca nos autos. Pega essa assinatura, inclusive, da empresa, olha, foi falado isso, isso e isso, reduz na ata e coloca nos autos. Precisa manter registrado toda a execução contratual. O que está nos autos está no mundo. Não adianta, depois que aconteceu todo o problema, você fala assim, mas eu avisei. Avisou como? Não tem nada no processo.
Então precisa estar documentado. Quando requisitar documentos e vier alguma falha, alguma situação, ele tem que registrar essa situação também. Olha, estou vendo a certidão de trabalhistas. Está com pendência? Já informa, já cobra a solução, já notifica, né? E registra que fez isso. Então, assim, olha, eu solicitei determinado documento, não entregou, atesta que não foi entregue. Então, assim, os atos de fiscalização são nesse sentido, de registrar todo o andamento e todos os procedimentos que foram utilizados naquela gestão contratual. Tá joia? E informar, se necessário, a necessidade de regularização. Vamos para um outro ponto aqui. Emissão de notificação. Muita gente acha que é o gestor que tem que notificar as empresas, sendo que o fiscal tem competência para isso, né? É ele que está ali na ponta, é ele que sabe o que aconteceu, ele tem legitimidade para notificar o contratado para que tome as providências necessárias para corrigir o contrato, a execução contratual, né? Olha, está chegando fora do prazo, estou vendo que você não vai cumprir dentro do prazo, vou notificar. Olha, passou o prazo, vou notificar. Olha, entregou um produto diverso das especificações, glosa, vamos notificar. Então, assim, essas situações são desenvolvidas e de responsabilidade do fiscal, né? Não, o fiscal não é um dedo duro que vai ficar falando para o gestor tudo que está errado do contrato. Lógico, ele vai falar também, mas ele também tem legitimidade para, de impulso, produzir as notificações necessárias para a solução, entenderam? Então, assim, tem competência, tem atribuição para isso e deve fazer isso, né? Até porque, se a gente pensar que existem vários tipos de fiscais e também vários fiscais, às vezes, de um mesmo contrato, eles já podem, de impulso, né, fazer as notificações para a correção de todos esses pontos contratuais que não estão sendo cumpridos. Tá joia? Lógico, não atendida a notificação, é óbvio que vai se remeter isso ao fiscal do contrato, ao gestor do contrato, à autoridade competente, né, autoridade superior ali, de repente, para que as providências sejam tomadas. Comunicação ao gestor. Então, assim, primeiro, tem que fluir a comunicação entre o gestor do contrato e o fiscal de contrato. Não deve se esperar que o contrato seja inadimplido para que essa comunicação ocorra. O gestor e o fiscal, eles têm que manter constante comunicação para que eles possam verificar toda a execução contratual, ainda que ela esteja ocorrendo de forma correta, né? Não vai só conversar, só ter comunicação, óbvio que registrada, não é conversa de WhatsApp, mas ofícios, né, memorandos, relatórios de um para o outro, só quando acontece uma inexecução ou uma falha contratual. Na verdade, é necessário que, mesmo se o contrato está sendo cumprido, excelente, tem que informar que o contrato está sendo cumprido, que está sendo realizado, que as etapas estão sendo cumpridas, que o cronograma está sendo executado da forma planejada, até porque, se aconteceu um imprevisto e precisar prorrogar o contrato, não houve você tem um histórico ali que a empresa cumpriu tudo que precisava. Às vezes, por um fortuito, esse contrato precisa ser prorrogado, ou por um fato do príncipe, um fato da administração. Então, assim, você precisa registrar as coisas ruins, é óbvio, mas as boas também. A correta execução contratual você precisa registrar e comunicar ao gestor, né? Também, vamos supor que o contrato está sendo executado perfeitamente, seja um contrato ali de mão de obra com fornecimento de material. Vamos supor que o que a administração planejou de material foi insuficiente. Olha, a empresa está cumprindo corretamente o contrato. Por um erro de planejamento, não existe subsídio para que a empresa continue prestando, porque aquele material vai acabar. O erro é da empresa? A empresa está agindo de acordo com o que foi estabelecido no edital. É óbvio que pela expertise deveria ter
pedir esclarecimento, falava que não é necessário, não vou entrar nesse mérito agora, eu só estou dando um exemplo. Então, assim, existem situações que podem comprometer a execução contratual que não é a empresa que está dando, né? Não foi o licitante que deu causa. Então, é necessário regularizar essa situação. É onde o fiscal vai comunicar isso para o gestor. E lembrando, gente, não pode comunicar depois, né? Como diz o caipira, que a vaca foi para o brejo. Tem que ser em tempo hábil, para que as medidas sejam tomadas de forma a resolver essas questões, entendeu?